Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor pela RTV Criciúma, canal 19.1 digital, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve, toda semana tem uma entrevista inédita para você. Nós estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. O câncer coloretal é o terceiro que mais mata no país. Hoje, a chance de uma pessoa desenvolver a doença é da ordem de 4,3%, sendo que ela é mais comum em homens e mulheres com mais de 45 anos ou em pessoas que tenham casos na família. Um fato muito preocupante é que 85% dos casos de câncer coloretal sejam diagnosticados em fase avançada, quando a chance de cura é menor. No Brasil, o câncer coloretal atinge mais de 40 mil pessoas por ano. Com o envelhecimento da população, estima-se que o número de mortalidade em virtude da doença aumente até 2025. Câncer coloretal, o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o cirurgião oncológico, Dr. Jean Ricardo Silvestre. Dr. Jean, mais uma vez, seja bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado pelo convite de mais uma vez estar aqui. Dr. Jean, então, para começo de conversa, o que é o câncer coloretal? O câncer coloretal nada mais é do que uma alteração nas células da parte de dentro do intestino que passam a se desenvolver de forma anormal, criando tumorações em que essa tumoração vai obstruindo o intestino. Além da obstrução, ele pode se espalhar para os outros órgãos, como o fígado, pulmão. Então, basicamente, o câncer de intestino é uma alteração dentro do intestino. Doutor, me diga uma coisa, quais os fatores de risco para o câncer coloretal? Então, os fatores de risco geralmente são os fatores de risco que estão presentes na maioria dos tumores. No câncer coloretal, obesidade, sedentarismo, uma dieta pobre em fibra, paciente que come muita carne vermelha, muito embutido, muita carne nitrogenada, tipo churrasco, esse tipo de condimento, tem uma chance maior a ter. Existe também um fator genético, pacientes que são muito jovens e apresentam o câncer de coloretal, a maioria deles se sabe que é pela genética. A idade também é outro fator de risco, tanto que a maioria dos pacientes tem o câncer coloretal com mais de 50, 60 anos, que é a média de aparecimento mais comum nessa idade. Então esses são basicamente os fatores de risco para o câncer coloretal, que também são para os outros tipos de tumores, mas especificamente esses são também para o câncer coloretal. Doutor, e quais os sintomas do câncer de coloretal? O sintoma, quando a doença é inicial, ele é muito inespecífico. Então, o câncer coloretal nada mais é do que uma tumoração dentro do intestino. Como o intestino é um órgão que se distende e ele é até relativamente grosso, então o paciente custa ter sintoma. No início, às vezes o paciente relata um pouquinho de sangue nas fezes, uma alteração do hábito intestinal que às vezes nem é muito perceptível, e com o passar do tempo, esse sintoma se torna mais evidente. Então, no começo, uma outra vez que o paciente vai no banheiro e relata um pouquinho de sangue, começa a se tornar mais comum, então esse é o sintoma. Sangramento nas fezes, a alteração do hábito intestinal, o paciente que estava indo no banheiro
de uma forma habitual, começa a alterar, trancar, ter diarreia intercalada com constipação. O paciente que perde peso sem uma explicação mais razoável, então e tem uma idade que já tem uma idade um pouco mais avançada, a gente já começa a suspeitar disso. A anemia que não tem causa também, isso aí, paciente idoso que aparece com anemia é um dos sintomas que se apresenta. Então, dependendo da fase em que está a doença, o paciente vai apresentando mais sintomas. A doença inicial, ela é praticamente assintomática. Bem, doutor Jean, tu comentaste que alguns indivíduos podem ter sangramento nas fezes. Uhum. Isso pode confundir com hemorroida? Isso, tanto que é uma das hipóteses diagnóstico diferencial é a hemorroida. A diferença é qual? Geralmente, o paciente que sangra nas fezes, ele vê o sangue dentro do vaso, diferente do paciente que tem hemorroida, que é mais no papel e ao se limpar ele percebe o sangramento. O paciente que sangra já do intestino, ele percebe dentro do vaso o sangue, quando ele vai dar descarga, percebe que a água ali está vermelha. Então isso é um diferencial, mas muita gente confunde, tá? Tanto porque a doença hemorroidária é muito mais comum do que o câncer de cólon, então bastante gente tem esse tipo de sintoma. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o cirurgião oncológico, Dr. Jean Ricardo Silvestre. Estamos falando especificamente no programa de hoje sobre o câncer coloretal. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Toda semana uma entrevista inédita para você. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o cirurgião oncológico, Dr. Jean Ricardo Silvestre. Estamos falando no programa de hoje sobre o câncer coloretal. Dr. Jean, pólipos, o que eles têm a ver com o câncer coloretal? Então, pólipos são as alterações de dentro do intestino que dão início, geralmente, ao câncer de cólon. Aqui a gente tem um modelinho de mais ou menos como é que é o intestino, então com todas as partes, a direita, a transverso, esquerdo, o sigmoide. Os pólipos são essas proeminências que aparecem dentro do intestino e com o passar do tempo ela começa a se desenvolver e nesse pólipo pode se desenvolver o câncer de cólon. Então o que é o pólipo? É a doença inicial, vamos dizer assim. A maioria dos pólipos são benignos, mas os malignos vêm originários geralmente desse tipo de alteração, que são os pólipos benignos, malignizam e dão início ao câncer de cólon. Então a doença nesse estágio ela é praticamente assintomática. Agora, doutor, esses pólipos, eles aparecem em qualquer parte do intestino? Isso, eles aparecem em qualquer parte. Aqui está representado do lado esquerdo, mas ele aparece em qualquer parte do intestino, geralmente no intestino grosso, que é o modelinho que a gente tem aqui. Doutor Jean, o que é o rastreamento e quando ele precisa ser feito? A colonoscopia é a melhor amiga nesse momento, doutor? Sim. O que é o rastreamento? O rastreamento nada mais é do que a identificação da doença assintomática. E no caso do câncer de cólon, a colonoscopia é o exame que praticamente define o diagnóstico e já vai meio que nortear um tipo de tratamento. O que é a colonoscopia? A colonoscopia nada mais é do que uma câmera que vai por dentro do intestino olhando se tem alguma alteração. Geralmente ela identifica o quê? Os pólipos, que a gente já comentou. Na colonoscopia se pode remover esses pólipos se ele for pequeno. E identifica também o câncer de cólon, que está representado aqui. Então, a colonoscopia é um exame para rastreamento e para diagnóstico e às vezes terapêutico. No caso do pólipo que ele tirar, ele trata só com a colonoscopia. Quando que é interessante se fazer a colonoscopia? Paciente com mais de 50, 55 anos, é bom pelo menos fazer uma colonoscopia para ter um parâmetro inicial. Paciente que não tem sintoma, nunca teve nada, não tem nenhum familiar com história de câncer de cólon, entre os 50 e 55 anos é bom fazer um exame para saber como é que é o seu intestino, porque às vezes ele tem pólipo assintomático, às vezes ele tem alguma outra alteração no intestino, que mais para frente possa desenvolver, ele já vai saber que tem. E os pacientes com menos de 50 anos, aqueles que tiveram parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmão, que já tiveram câncer de cólon com uma idade menor, é interessante que façam pelo menos na idade em que o familiar teve. Por exemplo, pacientes que teve um irmão com 40 anos que teve câncer de cólon, quando chegar aos 40 anos, é interessante que ele também faça. Agora, doutor, me diga uma coisa, a partir do momento que esse indivíduo faça o exame de colonoscopia, ele precisa repetir isso de quanto em quanto tempo? Geralmente, se o paciente tem um exame normal, a cada 5 anos, durante 50, 60 anos ali, faz 2 ou 3 exames, tá ótimo. E depois faz a cada 3, 4 anos, se o exame for normal. Doutor Jean, aquele paciente que teve o diagnóstico de câncer coloretal, como é o tratamento, doutor? Então, o paciente que teve o diagnóstico, fez a colonoscopia, fez uma biópsia, identificou que está com câncer de cólon, a gente coloca ele numa programação que chama estadiamento. O que nada mais é do que o estadiamento? É a gente verificar se o paciente tem a doença só localizada no intestino, onde ela começou, ou se ela já tem a doença no intestino e no caso do câncer de cólon, o lugar mais comum de acometer secundariamente é o fígado e o pulmão. Então a gente vai investigar esses 2 outros órgãos antes do paciente ser tratado. O paciente tendo doença exclusiva no cólon, ou seja, fez tomografia de tórax, a doença está restrita ao cólon, a gente vai passar para o tratamento. Geralmente o tratamento do câncer de cólon é cirúrgico, ou seja, o paciente vai passar por uma cirurgia que vai fazer o quê? Vai retirar aquela parte do intestino em que está com a doença. Geralmente a gente tira ali entre 30 e 40 centímetros do intestino, se tira a lesão e alguma margem de segurança a mais. Dependendo de como for o caso, o paciente vai precisar ficar com a colostomia, que é a conhecida bolsinha, tá? Ou não. Tá? Na maioria dos casos, não. O paciente vai
ser operado, vai voltar para o hábito intestinal dele normal e depois a gente vai tratar com outros tipos de tratamento. Mas o tratamento primordial no câncer de cólon é a cirurgia. Então, o paciente diagnosticado, depois dos exames, o próximo passo dele, na maioria das vezes, ele vai ser operado. Doutor Jean, e o paciente que operou, né, que fez a cirurgia do câncer coloretal, que precisa do uso da bolsinha de colostomia, ele precisa usar durante quanto tempo? Então, geralmente o paciente se programa entre o paciente ficar entre 3 e 6 meses com a bolsa de colostomia, que é uma coisa que assusta bastante os pacientes. Fala na bolsa de colostomia, o paciente às vezes é relutante em relação ao tratamento, não quer botar, mas é uma coisa que geralmente é temporária, 95% dos pacientes não vão ficar com a bolsa definitiva e vai se adaptar e depois vai voltar para a sua vida normal, depois reconstrói, não tem nenhuma alteração em relação a hábito intestinal, vida normal. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o cirurgião oncológico, Dr. Jean Ricardo Silvestre. Estamos falando no programa de hoje sobre o câncer coloretal. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. A gente já volta. Olá, seja muito bem-vindo ao informativo do Hospital São José. Como você já sabe, toda semana nós trazemos informações, conteúdos e tudo o que acontece aqui dentro do Hospital São José. Meu convidado de hoje é o gerente comercial do Hospital São José, Tiago, que vai nos trazer algumas informações a respeito do que é o setor comercial do hospital e por que ele existe e qual a importância desse setor, né, Tiago? Obrigada pela participação no quadro. Ok. Muito bom dia a todos. A área comercial hoje do Hospital São José está voltada a um relacionamento com a área empresarial da região de Criciúma, em divulgar os serviços do Hospital São José, aproximar ao centro cirúrgico de especialidades, de diagnóstico e com o corpo clínico do Hospital São José e colocando isso à disposição da sociedade de Criciúma. Hoje vocês têm uma equipe, né, Tiago, em que vocês juntos, né, vocês criam estratégias, criam, né, alguns pacotes, digamos assim, para que vocês ofereçam a outros setores, a prefeituras, enfim, explica um pouco o funcionamento propriamente do setor. O setor de comercial no São José, internamente, ele tem uma relação externa com as operadoras, com prefeituras e até com demandas particulares. A gente tem pacotes, valores específicos para essas demandas, né, para essas entidades, e a gente sempre está negociando com eles valores que a gente consegue fechar e ter uma demanda correspondente a esses valores que a gente está fechando, né, com eles. Então, pacotes, tabelas específicas, parcerias que a gente constrói com essas entidades, particulares ou empresas ou até entidades filantrópicas que aqui atendem o SUS, né? Sim. Vocês têm hoje, então, o trabalho de ir até esses lugares que precisam de um volume maior de serviços, né, para que eles venham realizar estes serviços aqui dentro do Hospital São José. Isso significa ter acesso a todos os serviços, Tiago? Cirurgias, exames, explica um pouco disso. Sim, assim que a gente fecha uma negociação com alguma entidade, ele tem acesso a toda a estrutura do hospital, né? Claro. Então, toda a estrutura de diagnóstico, centro cirúrgico, consultórios, centro de especialidades que nós temos aqui dentro. Então, a gente negocia tudo isso com essas entidades e vai usufruir dessa tecnologia que tem aqui dentro do Hospital São José. Tá certo. Então, Tiago, obrigada pelas informações e a gente vai deixar então um contato aqui, para que se você tem interesse, né, em conhecer ou saber mais sobre todos os serviços do Hospital São José, que você possa então entrar em contato com o setor comercial. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro, claro, no próximo programa do Pergunte ao Doutor. Até lá! Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho.
Mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando a gente forma em odontologia, né, a gente é treinado para ser dentista, né? Mas quando você sai, a realidade do mercado se torna outra. Eu estava num processo de expansão do consultório e surgiu essa oportunidade de pegar uma linha de crédito do Unicred, e essa linha de crédito também já me passaram algumas informações relacionadas à educação financeira. Então isso foi bem inovador, bem diferente. Quando você tem o conhecimento, você tem confiança naquilo que faz. Então fica mais fácil você expandir, crescer, melhorar seus resultados, enxergar novos horizontes. Venha para a Unicred, aprenda mais sobre educação financeira e construa uma vida mais próspera. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico cirurgião oncológico, Dr. Jean Ricardo Silvestre. Estamos falando no programa de hoje sobre o câncer coloretal. Aliás, essa doença acabou vitimando o Rei Pelé, acabou vitimando o Roberto Dinamite, a cantora Preta Gil também foi diagnosticada, e aí a gente aborda esse assunto porque nós estamos aí também em pleno... É o Março Azul, né, Dr. Jean? Azul. O Março Azul. Dr. Jean, aquele paciente que já está com o câncer coloretal no estágio avançado, já metastou, como é que procede? Como é que é feito esse tratamento? Então, o paciente, como eu expliquei antes, ele faz o diagnóstico, a gente vai identificar se a doença dele é localizada ou não. No caso dos pacientes que têm a doença avançada, por exemplo, uma metástase no pulmão, uma metástase no fígado, esse paciente também tem chance de cura. Eles são pacientes mais difíceis para serem curados, mas tem chance de cura. O que a gente utiliza? Então, além da cirurgia, o paciente vai fazer quimioterapia por um tempo e a gente avalia para ver se é possível operar esses outros órgãos. Então, na cirurgia do câncer de colo não se opera exclusivamente o intestino, também em alguns casos avançados, a gente opera o pulmão, a gente opera o fígado, a depender de como o paciente se comporta em relação ao tratamento. Então ele opera, faz quimioterapia, está com uma metástase no fígado, em geral, às vezes a gente vai lá e opera também esse paciente. Com a intenção de cura. Claro que esse paciente que tem a doença avançada tem uma chance bem menor de cura do que o paciente que pega uma doença inicial dentro do intestino. Bem, o Dr. Jean Ricardo Silvestre coordena o setor de oncologia do Hospital São José. Doutor, quais são os tipos de cirurgia que o Hospital São José oferece no que diz respeito ao câncer coloretal? Então, a cirurgia do câncer coloretal, como eu falei antes, ela é uma cirurgia que vai retirar um segmento do intestino. Essa cirurgia a gente pode fazer de algumas formas. Uma delas é a forma habitual, que é a forma aberta, né, que o paciente vai ter uma incisão abdominal, em que vai se tirar aquele segmento do intestino e vai fechar a parede abdominal. Outra cirurgia que é possível fazer é uma cirurgia videolaparoscópica, que é a cirurgia que a gente faz alguns furinhos e coloca a câmera e o material para trabalhar dentro do abdômen sem abrir, e se faz uma incisão menor para que se tire aquele pedaço do intestino e consiga se reconstruir. Outra forma que está aparecendo agora em alta é a cirurgia robótica, em que, da mesma forma da cirurgia vídeo, é feito com aparelho, no caso robô, em que feito pequenas incisões, e o médico faz a cirurgia numa cabine externa, vamos dizer assim, não está em contato direto com o paciente, quem está em contato é o próprio robô. O médico simplesmente comanda ele de uma cabine externa. Então, são diferentes formas de realizar a mesma cirurgia. O paciente às vezes tem dúvida de se a cirurgia vídeo é diferente da cirurgia aberta. Não, a cirurgia é basicamente a mesma. A diferença é a via de acesso. Numa via de acesso aberta, o paciente vai ter um pós-operatório mais arrastado do que uma via de acesso videolaparoscópica em que as incisões são menores, o retorno às atividades habituais é mais tranquilo. Então, nesse caso, doutor, a recuperação é um pouco mais rápida? A recuperação é um pouco mais rápida. Doutor Jean, o câncer coloretal, ele tem cura?
Sim, o câncer coloretal tem cura. A maioria dos cânceres coloretais identificados cedo tem cura. E a grande vantagem nossa em relação a isso é porque o câncer coloretal ele é um dos poucos casos que a gente consegue identificar a doença inicial assintomática, porque a gente tem a colonoscopia, que é um exame que vai olhar a doença assintomática. Na maioria dos cânceres, o paciente vai vir com o sintoma da doença tardia. Claro que às vezes no cólon também ele vem com a doença tardia, mas se ele fizer o exame conforme está programado e ele pegar um pólipo inicial, então ele vai praticamente zerar a chance da doença de se desenvolver. O paciente que tira o pólipo praticamente zera a chance de ter o câncer de colo. Então, ele tem cura sim, claro que na fase inicial, como qualquer outro tipo de tumor, a chance de cura do câncer de colo é quase 100%. Já na doença avançada, aquela que a gente comentou, que tem metástase no fígado, no pulmão, aí o paciente tem muito menor chance de cura. Mas ainda se tem, mesmo na doença avançada, propostas para a cura do paciente. Claro que ali a chance de 5, 10% nesse tipo de paciente. Mas é um câncer que tem cura sim. Doutor, então, para finalizar a nossa entrevista, quais são as medidas de prevenção para afastar a probabilidade do câncer coloretal? As medidas são aquelas que a gente sempre fala. Hábito de vida saudável, o paciente tende a alimentação rica em fibra, pobre em gordura, evitar o sedentarismo, fumo e álcool são os dois grandes vilões da oncologia, que estão sempre relacionados a qualquer tipo de câncer. Então, o paciente que tem uma vida saudável, dificilmente vai ter algum tipo de tumor e o câncer de cólon está incluído entre eles. Fica a dica. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor eu tive o prazer de conversar novamente com o médico cirurgião oncológico, Dr. Jean Ricardo Silvestre. No programa de hoje falamos sobre o câncer coloretal. Dr. Jean, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, um prazer sempre estar aqui e sempre que tiver algum assunto em pauta, a gente vai estar aqui para comentar. Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocor e Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urc Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocor e Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urc Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo, pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada.